uma quinta-feira com muita chuva, você está vendo aí desde as primeiras horas desta quinta-feira. A chuva não deu trégua na Grande Florianópolis e também na região norte do litoral aqui do nosso estado. Vários bairros, o cenário é assim como você está vendo aí. Olha só, Santa Mônica, um veículo sendo arrastado dentro de um rio. Felizmente o motorista conseguiu sair a tempo e o veículo batendo ali na estrutura, ficando encalhado com metade para dentro da água. Santa Mônica também, Gabi Ravasco, a situação não é diferente. Muitas casas afetadas, região do Monte Verde, tá um caos a cidade. Teve ônibus que tombou também e a partir de agora a gente vai fazer um pente fino de tudo que aconteceu nesta quinta-feira. Aí, Gabi, um supermercado na região da Beira-Mar Norte, olha só. Pois é, Cleiton, diversos bairros aqui de Florianópolis foram atingidos pelas fortes chuvas. Quinta-feira de caos na Grande Florianópolis e em várias cidades do litoral norte. Como vocês podem ver pelas imagens, muita água caiu nesta quinta-feira, pegou muita gente de surpresa e foi um caos total. A gente vai atualizando a situação da Grande Florianópolis. Daqui a pouco a gente vai também para o litoral norte, a Balneário Camboriú, Tijucas e governador Celso Ramos decretaram situação de emergência por conta dessa forte chuva. Aí é o Morro da Cruz, né, Cleiton? Exato, o Morro da Cruz. Olha só como é que estava o cenário, inclusive bem pertinho aqui da sede do SCC-SBT. Quem estava subindo de carro naquele momento ficou numa tensão danada, motociclistas, motoristas, pessoal do ônibus também. Olha só a quantidade descendo, né? A gente sabe que a chuva, quando cai de uma forma assim muito intensa, em alguns minutos, ela já acaba fazendo um estrago tremendo. Olha só a SC401, desespero daquele motociclista sendo levado por uma correnteza que acabou se formando no início da tarde de hoje, o carro boiando também. Olha como é que estava dentro do carro, olha só como é que era o cenário. Imagina as seguradoras no dia de hoje, o quanto que não estão trabalhando e trabalharam, né, para tentar resolver a situação. Era vídeo chegando um atrás do outro e um detalhe, viu, Gabi Ravasco, pessoal de casa, aproximadamente 30 mil pessoas, olha só o cenário. A queda de barreira na SC401, região do Cacupé, ali quando vai para o norte da ilha. Quase que 30 mil pessoas sem energia elétrica, é a última atualização da Celesc por conta das fortes chuvas que caíram. Se fosse para definir o cenário da Grande Florianópolis e litoral norte, em uma única palavra seria desespero. Foi isso que vários moradores sentiram. Essa chuva pegou muita gente de surpresa, tinha uma previsão de chuva, mas não teve um alerta para chuva tão volumosa e persistente, o que a gente poderia ter evitado esse cenário chegar nesse ponto, né, Cleiton? É porque muita gente saiu de casa esperando que não ia chover tanto assim. Eu estava acompanhando agora lá informações até com o Datena, o pessoal de São Paulo, né, a Central de Meteorologia no país, a Defesa Civil, enfim, porque no início da tarde a informação que a gente tinha é que aproximadamente 170 milímetros tinha caído somente na região de Itajaí. Mas eu acredito que esse número já está muito superior, mas muito superior mesmo. Inclusive, de acordo com a Defesa Civil do nosso estado, Gabi, cidades como Tijucas registraram, olha só, 280 milímetros. E Balneário Camboriú, aquela região, 176 milímetros. Em Florianópolis, até o fim da tarde, Cleiton, a Defesa Civil registrou 153 milímetros. Esses números, gente, eles representam quase 70% da chuva esperada para todo o mês de janeiro. Então a gente vai abrindo o nosso Tá Na Hora, desejando muita solidariedade nesse momento. Para você que teve a sua casa atingida, eu recebi vídeos ali de vários moradores do Monte Verde, próximo ao shopping que tem ali, moradores assustados, tensos, com a água entrando, muita gente perdeu, pode ter certeza, muita coisa, a nossa solidariedade. E também a gente pede para você que mora em algum ponto aqui do nosso estado, a gente sabe que pegou principalmente a região da Grande Florianópolis e as cidades do litoral norte, para mandar vídeo no 489-9162-2676, você pode ser o nosso repórter e colaborar com as informações nesse exato momento no Tá Na Hora, que inicia agora. Cleiton, agora a gente vai direto para a sede da Defesa Civil. A nossa repórter Sofia Gonzalez já está por lá. Um dos questionamentos que fica hoje é o porquê não fomos alertados deste grande volume de chuva que estava previsto, o porquê a Defesa Civil só emitiu o alerta para chuva forte em Florianópolis a 1h da tarde. A Sofia vai fazer esses questionamentos e chega agora no Tá Na Hora com as informações, né, Sofia? Boa noite.
Daqui a pouco a Sofia volta, a gente está conectando o áudio novamente com a Sofia para deixar você de casa muito bem informado. A Defesa Civil pode ajudar a gente a dar uma explicada. A gente vai ter também a participação do meteorologista Peter Scheuer, que está lá na região do oeste do estado, Guatambu, para explicar esse fenômeno, porque como a Gabi disse, e muitos também, outros veículos, né? Ninguém projetava essa chuva. Porque se o pessoal tomasse conhecimento, o pessoal ia sair de casa e digo, opa, fica aí alerta. Mas nem isso foi possível, não é verdade? Não, é verdade, Cleiton. E também fica a pergunta, até quando vai essa chuva? O que esperar mais do tempo na região da Grande Florianópolis e Litoral Norte? Sofia Gonzalez agora chega com as informações. Sofia, com você. Agora sim, né, Gabi? Boa noite para você, para o Cleiton, para todos que nos acompanham. Então, nós estamos aqui na Defesa Civil Estadual, em Florianópolis, né? Levantamos algumas informações aqui. Até o momento são 80 desalojados, 30 em Porto Belo e 50 em Itapema. 4 municípios já decretaram situação de emergência: Balneário Camboriú, Governador Celso Ramos e Tijucas, e 2 estão em processo já, né? Já disseram que vão decretar, que são Florianópolis e Itapema. Está aqui com a gente o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabiano de Souza, que vai nos passar essas informações, né? Um dos questionamentos que estão fazendo muito para a gente aqui do SCC-SBT, né, em relação ao alerta da Defesa Civil, né, que acabou chegando um pouco mais tarde, por volta de 1h que nós recebemos esse alerta. Queria saber o porquê isso não foi previsto, não conseguiu ser monitorado, toda essa quantidade de chuva. Boa noite. Bom, boa noite. A gente só precisa dividir bem qual é o tipo de alerta, o meio de envio desse alerta. O que a maioria das pessoas notou foi o início de um processo novo, de um sistema novo, que é o chamado Cell Broadcast. Você não precisa fazer cadastro e recebe a informação com a vibração do seu celular e tal. Esse sistema foi utilizado agora próximo do meio-dia. Não significa que foi apenas essa mensagem e apenas esse alerta. Nós enviamos alertas já desde logo pela manhã, mais cedo, os primeiros para uma região específica às 6h30 da manhã, e ao longo do dia outras formas de comunicação por meio de rede social, portal de internet, grupos de WhatsApp. Então, os alertas, os avisos foram emitidos. É bem verdade que o volume de chuva previsto e que compunha esse alerta foi bem inferior ao registrado, era algo em torno de 75 milímetros. Em algumas regiões, algum município, deu 300 milímetros, o que foge completamente. Meteorologistas comentaram que esse tipo de sistema de circulação marítima, de umidade vinda do oceano, é mais difícil, os modelos têm mais dificuldade de apresentar com mais exatidão. Mas aquele alerta da 1h é o novo sistema que foi implantado no final do ano passado e testado logo ali próximo do meio-dia. Certo, esclarecida essa questão, então, né, porque a defesa previu essa situação, mas não do jeito que ela aconteceu, então, né? E queria que você comentasse um pouquinho em relação às ocorrências que a gente tem pelo Estado, né? Quais são as principais, o que aconteceu no dia de hoje? Bom, o principal tipo de desastre ocorrido basicamente entre Florianópolis, a Grande Florianópolis e Itajaí, foi caracterizado por alagamento. Principalmente, né, chuva mais concentrada, volumosa, num curto espaço de tempo, e as drenagens urbanas não dão conta de escoar toda essa água, provocando principalmente a elevação dessa água da chuva nos centros urbanos, especialmente nas estradas, nas ruas das cidades. Em alguns municípios nós tivemos enxurrada, cito Porto Belo, Governador Celso Ramos, e os principais problemas, né, estragos, algumas barreiras caídas, algumas estradas interditadas, algumas vias, seja por barreiras ou por alagamento. Pontes também foram afetadas, o município de Itapema teve 3 pontes com problemas, com avarias, e algumas casas e comércios foram também alagados. Os danos principalmente são esses e, ao todo, como você bem disse, 80 pessoas no momento estão desalojadas. E pensando aqui em Florianópolis, né, a gente já teve acesso ali que várias rotas estão interditadas. SC 401 começou um deslizamento de barreira ali, Cacupé também, né, teve uma ocorrência que o chão cedeu no asfalto, né? Quais são as principais aqui em Florianópolis, onde a gente não consegue passar, às vezes tem até alguma rota alternativa ou não, enfim, como é que está a situação aqui da capital? Bom, primeiro, essa situação é sempre muito dinâmica. A gente entra numa fase agora que a chuva perde um pouco da intensidade, mas nós temos ainda muitas encostas bem saturadas com risco de deslizamento. Então,
é extremamente importante que, independente das vias que estão afetadas agora, a SC-401 é a principal, que é a ligação para todo o norte da ilha. Como você disse, num bairro bem específico, Cacupé. Tivemos outros pontos de alagamento que agora já começa a diminuir, baixar água e não tem problema. Mas é muito dinâmico, a chuva continua e a todo momento pode ter riscos de deslizamentos. O mais indicado, saia de casa ou de uma área protegida somente em caso de necessidade e, mesmo assim, entre em contato com os órgãos oficiais, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal de Florianópolis, e se informe sobre o trajeto e o trânsito, se tem algum problema e se você tem livre passagem. E em relação ao conserto, né, desses espaços, assim, isso só pode acontecer quando a chuva realmente parar? Como é que está a ação nesse momento? O mais indicado em situações como essa. Uma encosta deslizada, por exemplo, ela ainda está muito instável. Se você retirar aquele barro, aquela terra que deslizou, pode ocasionar novos deslizamentos. Algumas situações de alagamento, você não tem uma visualização do que está acontecendo, se tem algum buraco, alguma erosão. Então, o mais indicado para restabelecer serviços sempre é quando a situação ela está mais controlada, mais amenizada. Por isso a importância de alertar toda a população que só transite em caso de extrema necessidade. Porque os reparos, via de regra, eles acontecem depois daquele momento mais intenso do desastre e, principalmente, eles levam algum tempo para ser recuperados. E você comentou também em relação ali a fazer contato, caso seja necessário sair de casa, citou alguns órgãos, né, os quais a gente pode ligar. Existe uma equipe a mais, né, escalada para situações como essa? Porque imagino que o volume de ligações seja muito grande, né? Então as pessoas vão conseguir ser atendidas? A Defesa Civil, ela trabalha como um sistema. Existem as defesas civis vinculadas aos municípios, que fazem aquele atendimento mais próximo do cidadão, principalmente o deslocamento para abrigos ou na orientação de verificação de encostas. Existe a Defesa Civil do Estado, que trabalha de uma maneira muito mais vocacionada, muito mais direcionada para a emissão de alertas, estruturas do governo do Estado que dão resposta a desastres. Mas como nós trabalhamos num sistema, não é a Defesa Civil que executa todas as tarefas. Nós coordenamos todas as atividades. Então, pegando o exemplo que você fez da pergunta anterior, uma estrada que precisa ser recuperada. Não é a Defesa Civil que tem um maquinário para ir lá e tirar aquela barreira. É a Secretaria de Obras do município, é a Secretaria de Infraestrutura do Estado. São os órgãos que compõem o sistema de proteção e defesa civil. Da parte do governo do Estado, todos os órgãos de emergência que compõem o GRAC, Grupos de Ações Coordenadas, estão reunidos, estão de prontidão, aguardando as demandas oriundas dos municípios. O governador Jorginho está o tempo inteiro em contato conosco, cobrando essa agilidade, esse trabalho mais intenso nos municípios. Mas, é claro, a gente aguarda a demanda vir do município, qual é a necessidade dele. Até o momento, ainda que 4 municípios tenham decretado situação de emergência, para itens de assistência humanitária, por exemplo, os municípios ainda não fizeram o encaminhamento do que eles precisam de cesta de alimento, colchão, roupa de cama, limpeza, higiene, e todas as outras estruturas do Estado estão de prontidão ou atuando. Quem a gente poderia dizer que está atuando? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Infraestrutura, porque essas demandas já chegaram. Mas outras, todo o Estado, todo o governo do Estado está preparado para atender prontamente todas as demandas que vierem dos municípios que decretaram situação de emergência ou aqueles que foram afetados pelos desastres. Muito obrigada, secretário. Bom trabalho para você, bastante intenso num dia como hoje, né? A gente também segue aqui acompanhando. Qualquer novidade, a gente retorna aí o contato. Cleiton, Gabi. Com certeza, Sofia. Até porque a previsão indica que teremos chuva aí nos próximos dias. A gente precisa continuar monitorando. Você de casa, continue nos acompanhando e também acessando o nosso portal, né, Cleiton? Exato. A gente sabe do trabalho que faz a Defesa Civil. Porém, eu quero deixar registrado aqui que ele trouxe um número, né, o Coronel Fabiano, o coordenador da Defesa Civil no Estado, que a gente está pedindo desde o início da tarde
principalmente com a nossa produção, o Cleitinho, sobre o número de desalojados. E ele acabou trazendo no seu pronunciamento, na sua entrevista com a Sofia, uma informação que a gente já estava pedindo a tarde inteira e a gente não conseguiu. Não sabemos o porquê disso, mas fica aqui o nosso registro, porque a gente está em alerta e nesse momento, como ele disse, são 80 pessoas desalojadas. Eu acredito que nas próximas horas esse número pode subir um pouco mais. É verdade, Cleiton, até porque a chuva atingiu bastante Florianópolis e o litoral norte também. E por falar em Floripa, a gente vai saber agora, porque aqui na nossa região, na Grande Florianópolis, que possui 22 cidades, a situação foi caótica. Teve ônibus tombado, casa alagada, carro que foi engolido pelo buraco, teve também desmoronamento, barragem cedeu ali a barreira da SC-401, impedindo o trânsito, deixando um caos no norte da ilha de Santa Catarina. E a gente está preparando também um material completo com a Angélica Varaschini. Porque a Angélica, nossa repórter e colaboradora, foi afetada diretamente por conta da chuva. A gente está com ela ao vivo, que ela vai trazer mais detalhes. Ela está participando com a gente e vai trazer alguns fatos curiosos também, porque, acredite, teve um ponto aqui no norte da ilha que não choveu. Ingleses, é isso, Angélica? Boa noite, bem-vinda. Cleiton, boa noite para você, para a Gabi, a todos que estão acompanhando o Tá Na Hora, hoje de forma online, porque, como você bem falou, não consegui chegar até o trabalho, fui atingida por essa chuva que bloqueou a SC-401 e, como eu moro aqui nos Ingleses, não consegui chegar até a TV hoje devido a todas essas turbulências causadas pela forte chuva que atingiu a Grande Florianópolis nesta quinta-feira. E como você bem disse, Cleiton, a gente vai trazer agora, né, um pouco do que aconteceu. Vocês já mostraram muitas imagens, a gente viu muita coisa, ruas, né, alagadas, shoppings, restaurantes, carros embaixo d'água sendo levados pela correnteza, muita gente também desabrigada. Mas você falou dessa curiosidade. Então, eu não consegui chegar até a TV, mas eu não consegui ver a chuva também, porque aqui nos Ingleses não choveu hoje à tarde, não caiu um pingo d'água. Então, quando o pessoal falou, né, que estava chovendo muito e tudo mais, aqui eu não vi isso. Por incrível que pareça, aqui no norte da ilha, nos Ingleses, em Canasvieiras também não choveu, muito diferente do que aconteceu no restante de Florianópolis. Então agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho, algumas, né, de todo esse acontecimento, de tantas ruas e carros que foram atingidos por essa forte chuva que atingiu a Grande Florianópolis. Olha só. O alerta chegou nos celulares. Não é à toa que Florianópolis é conhecida como a Ilha da Magia, pois há coisas que só acontecem aqui. Enquanto a chuva tomava conta do centro e de inúmeros bairros da capital, em alguns locais do norte da ilha, como nos Ingleses, o céu permanecia assim, apenas com nuvens e nem sequer uma garoa. Mas isso foi raro nesta quinta-feira. Na Grande Florianópolis, inúmeras inundações, alagamentos, desmoronamento, engarrafamento, rios transbordando e medo. Os comentários das pessoas que gravaram vídeos eram o mesmo. O Brisão caiu lá, família. Da forte. Meu carro já era, mano. Não vai conseguir sair mais da clínica. Que horror isso aqui. Opa aí, galera, como é que tá aqui? SC-401 aqui, ó, não passa nada. A água tá arrastando um carro de moto aqui, ó. Quem tiver vindo pra esse lado aí, não vem, ó. Eu fiquei preso aqui, ó. Até carro tá arrastando água. Como é que vai pra casa? Meu Deus do céu, que loucura! No centro da capital, pontos da SC-401 e diversas ruas da cidade ficaram intransitáveis devido aos alagamentos. O congestionamento tomou conta da rodovia. A água que entrava até dentro do ônibus de tanta chuva. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os prejuízos ocorreram principalmente em viadutos, onde as inundações causaram retenção no tráfego, como o viaduto do João Paulo.
Inúmeras ocorrências foram registradas com diversos pontos de alagamento, como na região centro-norte, a partir da rua João Paulo, nos bairros Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa, e também no Rio Vermelho. Em Santo Antônio, carros ficaram embaixo d'água. Uma queda de árvore na região de Cacupé causou a interdição na pista nos 2 sentidos na SC 401. Os motoristas precisaram passar por baixo da árvore caída na pista. Além disso, um ônibus tombou na Avenida Engenheiro Max de Souza, alça de acesso à Via Expressa. 15 passageiros foram retirados do veículo sem ferimentos graves. Ruas como do bairro Monte Verde e Morro da Cruz também ficaram alagadas. Estacionamentos de supermercados embaixo d'água. No Rio Santa Mônica, um carro foi levado pela correnteza. Funcionários de um shopping da capital tiveram que tirar a água com rodos. E, além disso, um rio transbordou, deixando ruas em torno de outro shopping embaixo d'água com carros submersos. Em São José, a chuva também causou alagamento em diversos pontos do município. As fortes chuvas também provocaram alagamentos em Governador Celso Ramos, litoral de Santa Catarina. As imagens que circularam nas redes sociais mostram o caos que os moradores enfrentaram. Parte do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, na cidade, desabou devido à força d'água. Segundo os bombeiros, de imediato foi realizada a retirada dos materiais para garantir a segurança. A chuva causou caos no trânsito. Florianópolis colapsou nesta quinta-feira. Vários pontos de congestionamento. Linhas de ônibus, principalmente do norte da ilha, foram totalmente suspensas. E além da Grande Florianópolis, as chuvas também atingiram o litoral norte nesta quinta-feira e provocaram muitos transtornos. Em Balneário Camboriú, por exemplo, foi decretada a situação de emergência. A gente vai chamar a repórter Cristiane Pinheiro, que chega no Tá Na Hora com as informações atualizadas, né, Cris? É com você. Boa noite para você, para o Cleiton, para quem está nos acompanhando no Tá Na Hora Santa Catarina. Gabi, a gente vai começar falando sobre Itajaí, onde nós estamos. A situação foi um pouco mais amena em relação a Balneário Camboriú. Por aqui foram atendidas 15 ocorrências, muitos alagamentos em ruas e avenidas. Desde cedo, o trânsito bastante caótico, inclusive eu e o Marcos demoramos um pouquinho para chegar aqui na TV porque estava tudo travado. Não houve necessidade por aqui de abertura de abrigos e a água começou a baixar aqui em Itajaí por volta das 10 horas da manhã. Em 12 horas, choveu aqui em Itajaí o equivalente de 80 milímetros de água. As situações mais complicadas foram registradas nas unidades básicas de saúde, inclusive no CIS, que é o Centro de Saúde, que fica ali no bairro São Vicente. O telhado está bastante comprometido, inclusive chovia dentro do CIS, mas o atendimento não foi comprometido. O coordenador da Defesa Civil aqui de Itajaí faz um alerta para os próximos dias. Vamos acompanhar, Gabi. E como ela se concentrou aqui mais no litoral, então não encheu Itajaí Mirim, Itajaí Açu, não tem o risco de enchente. No sábado, no final do dia, é que tem previsão de umas chuvas mais fortes, que é uma entrada de uma frente fria, mas a gente vai continuar monitorando e alertando a população se tiver qualquer situação de maior emergência. Mas nesse momento nós estamos numa situação de calmaria, para que nós façamos essa limpeza das tubulações ou fazer uma galeria para que não ocorra novos volumes de água muito grandes nessas ruas, que são ocasionados basicamente pelo sistema falho de drenagem. Agora sim, a gente vai falar de Balneário Camboriú, que logo pela manhã, às 10 horas da manhã, a prefeita decretou situação de emergência. Hoje, na cidade, choveu 197 milímetros, quase igualando a média para todo mês, que é de 215. A Praia Central, Gabi, se uniu à Avenida Atlântica e virou um rio. Estivemos hoje pela manhã, inclusive, no bairro das Nações, onde a água já havia baixado e a gente acompanhou os moradores já limpando as ruas, o comércio, até um carro que ficou submerso, viu? 14 escolas foram afetadas em Balneário Camboriú. Neste momento, 42 pontos sensíveis seguem em monitoramento por conta do risco de deslizamento. A prefeita, como eu falei, atualizou
a situação hoje à tarde. Eu vou passar os dados para vocês. Olha só. 15 ruas interditadas, 8 sinalizadas, houve aí a abertura do gabinete de crise, a edição desse decreto de situação de emergência, a solicitação para Blumenau, para técnicos de setor de geologia, para avaliar essa questão de monitorar aí a questão dos deslizamentos. Bombeiros também estão na cidade auxiliando a Defesa Civil, a suspensão das atividades do poder público, né? Somente ficaram os essenciais. 3 abrigos foram abertos, acolhimento aí de 16 pessoas provisoriamente em imóveis. 4 famílias estão abrigadas até o momento nos abrigos. Foram mais de 120 ocorrências registradas, 200 pessoas resgatadas pela PM, sendo 2 grávidas em trabalho de parto. E em conversa com o governador, a prefeita Juliana Pavan solicitou apoio e o governador também está enviando equipes da Defesa Civil para ajudar aí nessa situação de caos, né? Que foi registrada hoje em Balneário Camboriú. Essas são as informações. Itapema, lembrando também que está numa situação bastante complicada, pelo menos 4 bairros foram afetados. O bairro mais afetado foi o bairro da Várzea, onde teve bastante pessoas desalojadas. O prefeito, inclusive, ajudou as equipes de defesa civil para retirar essas pessoas das casas. Lembrando também, antes de encerrar, que a BR-101 ficou bastante complicada no quilômetro 135 ao 140. Hoje à tarde, 2 faixas foram liberadas, uma só ficou bloqueada, o que provocou, Gabi, um congestionamento de 25 quilômetros aqui na nossa região. Mais informações você acompanha no nosso portal SCC10 durante a nossa programação também. Volto contigo. Boa noite. Valeu, Cris. Obrigada aí pelas suas informações. A gente está vendo imagens de Itapema, que também teve uma quinta-feira caótica por conta das chuvas. Aí que aparece nas imagens é o prefeito da cidade, além de Balneário Camboriú e Tijucas, e governador Celso Ramos decretaram situação de emergência. Um dia muito difícil para Santa Catarina, né, Cleiton? Verdade, Gabi. 18h56. Olha só, daqui a pouco a gente vai colocar um vídeo que recebemos através do nosso WhatsApp 489-9162-2676, que mostra a situação em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Também no bairro de Barreiros, Areias, mais precisamente. Agora é o seguinte, a Cris Pinheiro falou do nosso portal e claro que a gente está dando uma cobertura muito grande para essas fortes chuvas que estão caindo no nosso estado, principalmente na Grande Florianópolis e nas cidades do litoral do norte. E a Cris falou sobre as grávidas que deram à luz em meio a temporais aqui em Santa Catarina. E eu achei essa matéria que está aqui no portal, olha só. Está na pasta lá de segurança e eu vou clicar agora. A matéria do Rubens Felipe, do portal SCC10. 2 grávidas deram à luz em meio aos temporais que atingiram as regiões do litoral norte e Grande Florianópolis no dia de hoje. As grávidas deram à luz na cidade de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, e também em Camboriú, na região do litoral norte. Em Governador Celso Ramos, cidade que teve inúmeros estragos e entrou em estado de emergência, uma gestante de 23 anos entrou em trabalho de parto com contrações a cada 5 minutos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o bebê nasceu em casa com segurança e com o apoio das equipes de emergência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também teve o apoio do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina. Eu posso dar play aqui, Armando Bus? Daí também, então, vamos lá, ó, dado play, olha só, todo o trabalho que está sendo feito nesse exato momento, pessoal do SAMU, olha só o desespero dela, me parece até tranquila, mas essa é a orientação para quem está vivendo esse clima de tensão, afinal de contas, a gente sabe que é um momento único para a esposa, e nesse momento de dificuldade por conta das fortes chuvas, ela não conseguiu ir rapidamente para o hospital e deu à luz ali mesmo. E o outro parto acabou acontecendo em Camboriú, nesta manhã de quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um parto de emergência. A Defesa Civil da cidade prestou atendimento junto à guarnição e a gestante foi encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso. Olha só, toda a atenção dela. Deixa eu voltar aqui, rapaz. Dentro do carro, cadê?
perdi. Mas eu volto lá, não tem problema. Já deu play aí, né, irmão? Ah, tá certo, você deu play por aí. Olha só, ela indo para dar à luz, nesse momento de tensão, trânsito lento, mas ela sendo muito bem amparada por familiares e também pelo Corpo de Bombeiros. Boa sorte para esses anjos, tá certo? E olha só, conforme eu disse, a nossa cobertura completa aqui no portal e não poderia ser diferente. Ônibus do transporte tomba, você viu na matéria da Angélica Varaschini. Temos também Florianópolis enfrentando um caos na região da SC 401. O prefeito Topázio disse que é melhor ficar em casa, enfim, tudo sobre as fortes chuvas você acessa lá porque é informação na palma da sua mão. Vem comigo aqui, o Marne Menezes, porque você de casa pode ser o nosso repórter. Olha só, a gente está em alerta com as chuvas no estado e o pessoal mandando o zap. Olha aí, região do bairro de Biguaçu, na Grande Florianópolis. Olha como é que está o cenário em Biguaçu nesse exato momento. O vídeo que chegou através do nosso WhatsApp 48991622676. No bairro de Areias, em São José, o cenário também não é diferente não. Olha só, rapaz. Olha a forte correnteza entrando desse condomínio aí, ó, dentro desse condomínio, e esse prédio localizado no bairro de Areias. Que loucura, hein? Olha só, nossa solidariedade a você que teve a sua casa, seu condomínio atingido, entrou água aí, como é que está a situação? Mantenha a gente informado no 48991622676. No norte do estado, a Defesa Civil de Joinville emitiu um alerta durante a tarde desta quinta-feira. Tudo isso por conta do registro de chuva persistente. A cidade ficou com pontos alagados e o alerta é para mais volume de chuva nas próximas horas. De lá, o Renato Santos está ao vivo e vai deixar todo mundo bem informado. Chove nesse momento aí? Pelo que a gente está vendo, não, né, Renato? Boa noite. Ótima noite para você, Cleiton, e a todos que nos acompanham. Pois é, a chuva deu uma trégua aqui na cidade de Joinville, mas choveu bastante desde o início da manhã até mais ou menos às 4h30 da tarde de hoje. E a Defesa Civil emitiu esse alerta. É que o plano de contingência, o Plancon, como é chamado, mudou agora para a cor amarela, indicando possibilidade de mais alagamentos aqui na maior cidade de Santa Catarina. No dia de hoje, um bairro da zona sul da cidade registrou pontos de alagamentos nas ruas Natanael Amorim Vieira e também Maria Marques Leandro, lá no bairro Paranaguamirim. Moradores ficaram impossibilitados de saírem de casa porque o nível da água ficou muito alto. Mas, apesar dos alagamentos, não há registro de nenhuma residência tomada pela água ou de morador que teve que deixar a residência para ir para outro local. A Defesa Civil que mantém esse alerta aqui para a cidade de Joinville, a possibilidade de mais chuva para as próximas horas. Há previsão de chuva entre 60 e 80 milímetros, segundo informou a Defesa Civil aqui de Joinville. O mesmo alerta vale também para os municípios de Araquari, Barra do Sul e também São Francisco do Sul. Em caso de emergência, a Defesa Civil pede para a população entrar em contato pelo telefone 199 ou ainda no 193 dos Bombeiros Voluntários. Retorno com você aí no estúdio, Cleiton. Obrigado, Renato. Fica atento por aí, qualquer novidade, é só chamar a gente que a gente volta direto do norte do estado, trazendo mais detalhes sobre as fortes chuvas. Agora a gente toca o Tá Na Hora. Gabi Ravasco, teve um importante hospital aqui da nossa cidade que foi afetado também, né? É verdade, Cleiton. A gente atualiza a situação do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que também foi atingido e ficou alagado nesta quinta-feira. Pelas imagens, a gente percebe o tanto de água que entrou na unidade, os profissionais de saúde tentando minimizar os prejuízos. Esse hospital é referência no tratamento infantil aqui para Santa Catarina, um dos hospitais mais importantes pediátricos que tem o nosso estado e que também foi atingido pela chuva. Neste corredor, a gente percebe que a situação estava um pouco mais tranquila, mesmo assim os funcionários ali trabalhando para minimizar os prejuízos. Por meio de nota, a direção do hospital informou que a forte chuva fez com que a água desceu do morro atrás do hospital atingisse meio metro de altura. Com isso, fez uma pressão da água na janela, estourou essa janela, atingindo áreas como o espaço das voluntárias da AVOS, a recepção e também a portaria de ponto. Segundo essa nota encaminhada à nossa equipe, nenhuma das áreas afetadas é assistencial ou acesso direto de pacientes.
Eles informaram que a situação está controlada nesse momento, não precisou interromper as atividades e o atendimento aos pacientes não foi comprometido. Apenas um susto ali que entrou água na unidade no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Já o prefeito Topázio Neto, ele foi para as redes sociais, pediu que as pessoas ficassem em locais seguros. Isso para evitar deslocamentos por conta da chuva. Vamos assistir. Se você está seguro em casa, por favor, fique em casa. Nesse momento, estamos com a SC 401 alagada, com diversos pontos de bloqueio. Nós precisamos da via liberada para poder levar maquinário, viaturas de socorro para o norte da ilha e para outras regiões. Essa chuva que está caindo tem um volume sem precedente nesse curto espaço de tempo. Não há drenagem que dê suporte a esse volume de água. Então, nós temos que ter calma e esperar. Nós vamos dando notícia do que está acontecendo, mas, sobretudo, permaneça no local seguro onde você está, evite sair à rua e aguarde novas informações. Impressionante, né? A gente viu ali o Topázio que foi para a rede social alertando a população. Se a gente puder rapidamente, eu sei que a gente está na correria, voltar na imagem daquele ônibus, né? Tombado ali, imagina o susto de 15 pessoas, porque foi bem na hora que o ônibus fazia a curva, que dá acesso à ponte Pedro Ivo Campos, e ele tombou ali na curva. A gente sabe que devia estar chovendo muito naquela hora, visibilidade também prejudicada do motorista naquele momento, e não conseguiu fazer a curva a tempo, e o ônibus acabou tombando com 15 pessoas. Felizmente não tivemos aí a informação de feridos quando esse ônibus tombou. Se tiver ok, a gente pode colocar no ponto. Olha aí, obrigado, produção. Olha aí, pessoal agindo rápido, pessoal do SAMU, o Corpo de Bombeiros também, a Defesa Civil se fez presente. Agora, o desespero na hora deve ter sido grande dessas pessoas a bordo desse ônibus. Boa recuperação para todo mundo. A gente sabe que não tivemos aí o relato de feridos, mas o susto foi grande. Olha só, mas o que aconteceu? Bom, a Defesa Civil deu a explicação. O alerta foi emitido, apesar de que no meu celular chegou depois de 2 horas da tarde. E no seu, Gabi, também? Não chegou ainda, me relata aqui a Gabi, porque pegou todo mundo de surpresa. Eu me recordo, estava na redação, quando eu, Hermano Bus, recebemos, olha, ó, Defesa Civil, era depois de 2 horas da tarde. Antes a gente não se programou. O teu chegou que horas? 4 horas da tarde, me relata aqui a Gabi Ravasco. A gente, é claro, foi buscar a explicação também com outros profissionais, outros meteorologistas, e um deles dispensa apresentações, o Peter Scheuer. Mas, o Peter, o que de fato aconteceu? Essa chuva vai continuar? Chega mais aqui no Tá Na Hora, boa noite para você. Boa noite para você, Gabi, para o Cleiton, para todos do SBT. O transporte de ar frio e úmido que vem do oceano, através dos ventos predominantes do quadrante nordeste e uma perturbação nos níveis médios da atmosfera, foram responsáveis por trazer muita chuva entre a capital, Tijucas e Balneário Camboriú e até municípios vizinhos, trazendo alagamentos, enxurradas, vários pontos aí com volume bem significativo num curto espaço de tempo. Então, essas são as chamadas chuvas orográficas. Elas são chuvas muito pontuais e que vêm para trazer vários transtornos dentro da cidade. Eu tenho algumas imagens de radar aqui que mostram o sistema atuando aí sobre a região de vocês. Então, dá para perceber nessa imagem que o sistema como um todo ele ficou entre a região de Balneário Camboriú, Itapema, Tijucas, pegando parte aí do sul da ilha e municípios adjacentes e trazendo vários pontos com alagamentos, enxurrada, deslizamento de terra, até pontuais problemas associados a algumas vias. A expectativa é que durante os próximos dias nós tenhamos sol e nuvens. Ainda pode ter ocorrência de novos episódios de chuvas entre as madrugadas e manhãs, mas o abafamento ele segue marcando presença, inclusive tem risco de temporais. Esses temporais eles são mais ativos, mais organizados por conta do calor, a alta umidade que vem do oceano e as altas temperaturas. Então, portanto, condições bem típicas de verão nos próximos dias, mas o risco de temporal deve ser considerado. Segunda-feira passa uma frente fria. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo. Obrigado, Peter. Sempre muito atencioso com a nossa equipe.
direto do oeste do estado. A gente está com Tá Na Hora, especial alerta chuvas. E olha só, as chuvas deixaram muitos consumidores de energia elétrica no escuro no dia de hoje em Santa Catarina. A gente preparou um mapa que foi também colocado pela Celesc, que coloca agora como é que está a situação aí para você de casa ter uma ideia. Olha só, aqui em cima, a gente vai dar uma fechadinha, você está vendo ali. Olha só, são mais de 3.500.000 consumidores no nosso estado. Nós chegamos hoje a ter quase 30 mil pessoas. Agora a situação já foi normalizada. Porém, ainda a gente tem no mapa oficial da Celesc quase que 8 mil pessoas sem energia elétrica nesse exato momento. A gente precisa ressaltar que o pessoal da Celesc está trabalhando rápido, porque 2 horas atrás eram quase 30 mil e esse número caiu drasticamente, ou seja, o bom trabalho dos profissionais da Celesc correndo contra o tempo para voltar à energia elétrica. A cidade que lidera agora sem energia elétrica é Blumenau. A gente está vendo aí, ó, Blumenau com 81, não, é Florianópolis, né? Florianópolis? Ah, tá aqui, obrigado, produção. Florianópolis, olha só. Pode voltar lá? Temos aquele mapinha de novo? Clica lá em Floripa. Isso, obrigado, hein? Total de unidades consumidores em Florianópolis, 286 mil. Normal, 280 mil. Sem energia elétrica. Em Florianópolis, 4.821 consumidores. Podemos continuar o nosso giro aí, ô Hermano Bus? Hein, produção? Clicando em mais uma cidade, para a gente ter uma noção. Olha só, vamos clicar aí numa cidade que foi muito afetada, pode ser, mano? Que cidade vai ser aí? Além de Floripa, a gente pode clicar talvez numa região aí, região norte, aqui no litoral norte do nosso estado. A gente está girando o nosso mapa aí. Ó, a gente tem em Londras, não, lá está todo mundo com energia elétrica, né? A gente está vendo aí 6.062. Se a gente clicar, por exemplo, em Balneário Camboriú, irmão. Balneário Camboriú, exatamente, Itajaí, né? Lá choveu em Itajaí aproximadamente 300 milímetros no dia de hoje. Pode ser a região de Itajaí aí, clica lá pra gente, região do litoral norte, ó, Balneário Camboriú, deixa aí, meu querido. Sem energia agora, 61 consumidores, 95.499 já tem energia elétrica lá, situação muito boa. Né? Itapema, cidade muito atingida também, a gente viu o prefeito de Itapema lá ajudando, né, nessa forte enchente que acabou caindo lá, o prefeito Shepa. Olha aí, nesse momento em Itapema, sem energia elétrica, 74 consumidores. Normalizado aí para 59.246. Tá bom, você pode acessar o mapa da Celesc lá e ter mais informações. Agora, quase 30 mil, foi muita gente que ficou no escuro, não, ô Gabi Ravasco? Verdade, Cleiton. Essa chuva de hoje atingiu bastante pessoas, bastante unidades, mas o principal que chama a atenção, a surpresa. Esse fenômeno climático pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, não fomos alertados como deveríamos. Isso sugere um aprimoramento nos sistemas de alerta. É isso, Roberto Azevedo? Boa noite, Gabriele. Boa noite a você que nos assiste. É verdade. A gente fez o dever de casa, muita gente é inscrito no sistema de alerta por SMS da Defesa Civil. Esse só deu o primeiro alerta e aí a gente pode fazer agora a comparação com esse alerta severo que está no ar aí. Foi a primeira vez que eu recebi vibrando no celular sem qualquer tipo de necessidade de ter um registro lá no SMS. Esse veio direto no seu celular, mas olha o horário, 2h55 da tarde. E os primeiros por SMS, aí a gente pode mostrar outra tela, apareceram no seu celular a 1h10 da tarde. Já chovia desde a noite anterior e muitas cidades de Santa Catarina já estavam debaixo d'água. Ou seja, nós temos que aprimorar o sistema. O sistema é muito bom, ele é muito interessante, ele ajuda o cidadão, mas ele tem que ter essa coordenação. Como disse o secretário de Defesa Civil do Estado, a importância de ter o alerta severo, aquele outro que a gente mostrou, é que ele vibra no seu celular sem qualquer tipo de inscrição no SMS. Mas tem que ser preciso. Naquele horário já havia muito estrago, muita gente já tinha saído de casa para trabalhar, muita gente que mora em regiões que podem ser colocadas como situação de risco já tinham sofrido dano. Então, esse alerta severo aí, que é o importante, repito,
foi emitido às 2h55 da tarde. Ou seja, é uma questão de aprimoramento do sistema, porque ele funciona, mas tem que dar esse tempo para as pessoas reagirem. E isto não aconteceu, e não é uma crítica só de Florianópolis, dos outros municípios também. Considerando ainda que todas as previsões meteorológicas feitas no estado não deram a relevância para esse evento. Como explicou o Peter Scheuer agora há pouco, é uma série de fatores que convergiram para criar essa situação, por exemplo, na Grande Florianópolis, em Balneário Camboriú e Itajaí. Mas, mesmo assim, você tem que ter condições de alertar as pessoas para a situação. Tem que ter o aprimoramento, senão não funciona. Para mudar um pouquinho de assunto, você vai lá no SCC-10, que eu fiz uma avaliação sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não concedeu o passaporte para o ex-presidente Jair Bolsonaro ir à posse de Donald Trump. É fácil, é só lá, scc10.com.br, que eu conto o que aconteceu, inclusive quem representará o ex-presidente na posse de Donald Trump, embora ele ainda tenha esperança. Dito isso, uma boa noite e até amanhã. Gabi. Bom descanso, Roberto. Estava previsto para sexta, sábado e domingo a realização do Arena Farofa 2025 em Balneário Camboriú. Inclusive uma edição especial do A Tarde é Nossa, direto da praia. Mas por causa da chuva não vai ter nesta semana, foi adiado. Já tem uma nova data definida para Balneário Camboriú, o Arena SCC, dias 7, 8 e 9 de fevereiro. Já anota aí na sua agenda. E agora vamos conferir a previsão do tempo. E por conta das circunstâncias, hoje a previsão do tempo será diferente. A gente vai chamar o meteorologista Peter Scheuer, que vai nos trazer a previsão aí para os próximos dias. Boa noite para você, Gabi, para o Cleiton, para todos que nos acompanham aqui no SBT. Bom, pessoal, nós tivemos um processo de lestada, que são esses ventos úmidos e frios que sopram do mar em direção ao continente, e também uma perturbação nos níveis médios da atmosfera. Esse comportamento fez com que a chuva ela ficasse bem concentrada entre Balneário Camboriú, Tijucas, Palhoça, Governador Celso Ramos, Itajaí, Floripa. Teve pontos aí que passou aí de 200, 300 milímetros, não só Floripa, mas os municípios que eu citei agora. E teve áreas que não choveu tanto assim. Então, esse padrão de chuvas orográficas deve ainda se manter durante essas próximas horas, porém perdendo um pouco de intensidade, mas tem que ficar bastante atento, principalmente no decorrer dos próximos dias, porque ainda tem pancadas com trovoadas previstas. Essas pancadas com trovoadas são típicas de verão e acontecem entre essa sexta e fim de semana. Qualquer temporal que aconteça numa área que teve problema em relação a enchente, alagamento, enxurrada, vai ter novos transtornos, justamente por conta dos volumes altíssimos que aconteceram num curto espaço de tempo. Então, portanto, vai seguindo com esse padrão. Esse cenário é válido para essas áreas que foram atingidas, até no máximo aquela região de Brusque. Nas áreas do oeste e meio oeste, o sol ele predomina com aquecimento e pode ter pancadas com trovoadas de verão. Outra situação. Teve regiões aí que choveu 200 milímetros. Camboriú, Balneário Camboriú, tudo com 200, 250 milímetros, 220, áreas aí com 250 milímetros aqui em Floripa. Outras regiões aqui com 20 milímetros, 24, outras áreas quase não choveu. Então, algo bastante pontual mesmo. No momento, o sistema de chuva ainda segue presente. E algumas áreas aqui a chuva é um pouco menos volumosa. Meteorologista Peter Scheuer com a previsão do tempo e alerta meteorológico para os próximos dias. Se você mora em local de risco, perto de onde há possibilidade de deslizamento ou desmoronamento de terra, saia de casa, busque um local seguro, não se arrisque em ruas alagadas, né, Cleiton? Muito verdade. Importante. E olha só, pessoal do mar também, né? Dica importante não entrar, a gente sabe aí que tem uma turma que realmente gosta, a gente respeita, mas num momento como esse é bom todo mundo ficar ligado. E vamos pegar a dica, principalmente aqui na Grande Florianópolis, do prefeito Topázio. Fica lá no seu cantinho, sossegado. Se está na casa de um amigo, já fila um ranguinho, espera a situação normalizar,
porque não adianta você arriscar, não. Lamentavelmente, a gente vê algumas situações aí. São Paulo, por exemplo, quando tem uma chuva dessa, é uma loucura. Floripa não está nesse ponto, apesar de muitos vídeos que recebemos durante a tarde mostrar uma situação bastante caótica. Mas a gente está perguntando para o pessoal de casa, virando aqui para 2, ô Gabi Ravasco, ou ficamos na 1 para fazer o zap? Acho que não, fica melhor, né? Não, fica melhor agora. Marne Menezes. Vamos com o zap? Bora lá, conferir a participação de vocês aí de casa. Primeiro a gente recebeu um vídeo, tem o nome do telespectador. Vamos colocar o vídeo que ele enviou lá. Edson de Itapema fez um vídeo ali, mostrou pra gente a situação, parece ser a situação da cidade em que ele mora, né? Exato, Cleiton? bastante prejudicada por conta aí das fortes chuvas. Mais um vídeo, pode colocar aí, por gentileza, a participação do internauta girando, dando F5, interatividade Silvia do Itacorubi. Olha só como é que estava o cenário hoje no bairro do Itacorubi. Olha a força da correnteza nessa servidão da Play de novo aí. Volta lá rapidinho, por gentileza. E só para mostrar mais uma vez, ó, o vídeo da Silvia do Itacorubi. Meu Deus, que loucura, hein, Gabi? Olha só o cenário, o que é isso? Pois é, assustador esse cenário. Quinta-feira, desesperador em Florianópolis, a nossa telespectadora mandando ali imagens. Agora, a Daiane de Camboriú, a gente percebe já um cenário cheio de lama, provavelmente a água passou por ali, já baixou e agora o cenário que fica é esse, muita sujeira. E também um trabalho muito grande nessas regiões aí, pela questão da leptospirose, né? Pois é. Pessoal de saúde, vigilância aí tem que ficar atento. Se você apresentar algum sintoma nos próximos dias, é bom dar uma monitorada. Vinícius de São Miguel, meu papai do céu. Olha o que vem de São Miguel. Como é que é, Romano Bus? O aqueduto de São Miguel? Olha aí o aqueduto de São Miguel nesse momento. Por isso que muita gente pegou o celular. Parece a cataratas lá de Foz do Iguaçu, pela força da correnteza de água. Olha só, sai da ponte aí, meu querido, mas nem a pau, Juvenal. Eu ficaria em cima dessa ponte, mas não dá. nem pra arriscar numa selfie, num vídeo, é muita coragem. Eu não tenho não, Gabi. É verdade, Cleiton. Não faça isso, você Jamais. de casa, não vale a pena. Não. A gente tem mais uma mensagem no nosso WhatsApp, o Elias Siqueira, do Canto da Lagoa também, mostrando ali um trecho alagado nesta quinta-feira, provavelmente em Florianópolis, no Canto da Lagoa, que é onde ele mandou a localização. Mais algum, irmão do Bus? Tem não? Daqui a pouco a gente coloca o zap aí de todo mundo. Manda pra gente aí no 489-9162-2676. Intervalo? Estamos de volta com o Tá Na Hora. Pode colocar o reloginho ali, horário certo aí para você, 19 horas e 24 minutos. Você viu, pode colocar aqui a nossa arte que preparamos hoje, Armando Bus, porque a gente está em plantão desde as primeiras horas desta quinta-feira, alerta chuva. Olha só, tá aqui, ó, alerta chuva, tá na hora especial. Se você tem um ponto aí na sua cidade, manda zap que a gente está aqui esperando e ajudando outras pessoas também. Um recado importante para você, motorista. Conforme noticiamos aqui no Tá Na Hora, enquanto a gente está rodando algumas imagens, olha aí, SC 401, um caos no dia de hoje. Uma barreira acabou cedendo, deslizamento bem na subidinha ali do morro. Essa aí que você tá vendo, quem vai para o norte da ilha, olha só, bem na subida do morro, bem no meio do morro, veio abaixo muita lama e esse trecho da SC 401 está interditado. A previsão é que até 8 horas da noite o serviço seja liberado, o trânsito seja liberado na sua totalidade. Então, um pouquinho de paciência para você que vai para o norte da ilha, que 8 horas, segundo a PMRV, a Defesa Civil trabalhando também para deixar o trânsito liberado. Por enquanto, não na sua totalidade. Que coisa, hein? Utilidade pública para você. Vem comigo aqui, ô André Pardalzinho. Pensa no susto, porque um prédio em Blumenau foi evacuado após um forte tremor de terra na tarde desta quarta-feira. Você pensa que acontece só no Chile, naquelas regiões? Ultimamente tem acontecido pelo lado de cá também. A Defesa Civil foi até o local para analisar o que motivou o tremor. Natiele Oliveira está ao vivo com a gente e tem mais explicações. Foi um grande susto, um susto pequeno ou não, hein, Nath? Dá detalhes aí. Boa noite. Já aproveita para dizer se está chovendo em Blumenau nesse momento. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Nath. Boa noite. Já aproveita para dizer se está chovendo em Blumenau nesse momento. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Nath. Boa noite. Já aproveita para dizer se está chovendo em Blumenau nesse momento.
Boa noite, Cleiton, Gabi, a todos que nos acompanham. Neste momento chove fraco em Blumenau, mas durante a tarde, né, a chuva vem forte, para um pouco, aí fica um pouco mais tranquila. E nesse momento o nível do rio Itajaí-Açu, a última leitura feita às 7 horas da noite, está em 1,24, então acima, né, o nível do rio Itajaí-Açu está dentro da normalidade. A Defesa Civil, claro, né, só pede aquele cuidado, né, especialmente para as pessoas que moram em áreas de risco por conta de deslizamentos, porque o solo já está encharcado, né, porque choveu bastante aqui em Blumenau, mas sem nenhum ponto de alagamento. Agora, falando especificamente desse caso, Cleiton, a equipe técnica da Defesa Civil veio vistoriar esse local porque foi um grande susto. Esse prédio, o edifício California Center, que fica bem no centro de Blumenau, na rua Amadeu da Luz, próximo à prefeitura da cidade, ele precisou ser evacuado, né, por conta de um tremor. E o que aconteceu? A Defesa Civil veio fazer o laudo hoje e constatou que houve um dano, um problema na pá da hélice do motor de refrigeração, né, de climatização, ar-condicionado, então teve um problema, por isso o tremor, as pessoas que estavam aqui trabalhando, né, se assustaram, todas saíram aqui para a calçada, né, ontem por volta das 4 horas da tarde que aconteceu essa ocorrência, o Corpo de Bombeiros não foi acionado, né, apesar do susto ninguém se feriu, então a Defesa Civil, ontem mesmo as pessoas que saíram do prédio, elas voltaram pro local, né, de trabalho, aqui que tem mais de 300 salas comerciais, mas claro, hoje a Defesa Civil veio verificar, né, e constatar então o motivo do problema. E segundo a Defesa Civil ainda, Cleiton, não há motivo, não houve risco, né, à estrutura, não tem nenhum tipo de problema por aqui. Foi mesmo esse ar-condicionado ali que teve um problema na hélice, por isso então o tremor, mas que já está tudo certo agora, né? As pessoas já voltaram a trabalhar ontem mesmo e agora segue tudo normalmente por aqui, Cleiton. Volto contigo aí no estúdio. Então não foi provocado pelaquela famosa frase que a gente ouve muito, né? Na escala Richter. Não é assim quando tem o tremor? Tá muito bem explicado por você, Natiele Oliveira. Obrigado, viu? Excelente trabalho para toda a nossa equipe aí de Blumenau. Agora tá na hora da agenda cultural, para você se programar no fim de... Será que teve evento que foi cancelado ou não? Bom, a Gabi já falou, né? A nossa Arena Farofa, que estava programada para acontecer em Balneário Camboriú, devido às fortes chuvas, foi cancelada. Tá na hora da agenda, vem daí. Tá. Cadê o áudio? Sou Alberto Heller, gostaria de convidá-los nesta sexta-feira no Teatro do SIC, só que não no teatro propriamente, mas no hall, um projeto lindo que é Música em Trânsito no Museu. Durante todo o primeiro semestre, muitos convidados com músicas incríveis, teria a honra de ser o primeiro. E neste recital de sexta-feira, às 18 horas, um programa todo voltado ao minimalismo, Philip Glass e vários outros. Esperamos vocês lá. Já no sábado, tem oficina gratuita de fotografia também em Florianópolis. Serão em 2 horários, das 8h30 da manhã até o meio-dia e das 2 horas da tarde às 5h30 da tarde. Agora, por causa da forte chuva que atinge Santa Catarina, o Arena Farofa, que iria acontecer a partir de hoje em Balneário Camboriú, ele foi adiado. Inicialmente estava agendado para ocorrer entre os dias 17 e 19 de janeiro, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, na beira da praia. Mas o evento precisou ser suspenso até que as condições climáticas melhorem. Já em Pomerode tem a festa pomerana. Natiele Oliveira tem mais informações da programação. Isso mesmo, Gabi. Até o dia 29 de janeiro, a Festa Pomerana pretende receber mais de 90 mil pessoas. Durante os 12 dias de festa, os visitantes poderão conferir um pouco de tudo. Atrações germânicas, competições típicas, feira de produtos locais, gastronomia e chopp artesanal geladinho e tem também muitos brinquedos para as crianças. Além disso, terão 6 desfiles. Um deles começa nesta sexta-feira, a partir das 7 horas, pela Rua 15 de Novembro e segue até o Pavilhão Municipal de Eventos, onde acontece o evento. Em relação aos ingressos, nesta sexta e sábado, o valor é de R$ 25 e a entrada é gratuita para moradores de Pomerode de segunda a quinta-feira e crianças menores de 12 anos não pagam. A programação completa você confere neste site que aparece aí na tela. É uma ótima opção para curtir esse fim de semana, Gabi.
E em Lages, na Serra Catarinense, ali no mercado público, tem uma programação diversificada. Quinta-feira, 8 horas da noite, Álvaro Xavier, voz e violão. Na sexta-feira, às 8 horas da noite, tem Rota do Som. No sábado, às 5 horas da tarde, Drica Nunes. E também no sábado, às 19h30, tem Ômega em Lages, na Serra Catarinense. Caso algum desses eventos sejam cancelados ou adiados por causa do mau tempo, nós iremos informar você pelo portal SCC10. Tem mais agenda cultural por lá. Acesse scc10.com.br. Cleiton? Obrigado, Gabi. Então acesse lá o nosso portal, 19h31. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, foi reformado. E a inauguração aconteceu nesta quinta-feira. Hospital Infantil que dispensa apresentações. Vamos saber como é que ficou lá o hospital? Confira na reportagem. No Hospital Infantil Joana de Guzmão, que faz parte de uma série de investimentos feitos pelo governo na saúde de Santa Catarina. É um investimento constante. Até agora nós investimos mais de 7 milhões pelas minhas contas. O hospital que precisa de muita atenção. É o que nós estamos fazendo desde o primeiro dia. Nós estamos fazendo isso em todo o estado de Santa Catarina. Não é só o privilégio desse hospital. É todos que estavam no abandono, estavam os muquifos. E nós estamos recuperando. Estamos passando Santa Catarina limpo para dar melhores condições para as pessoas serem atendidas com mais respeito, com mais dignidade. A ala que foi reformada é referência para as crianças que são pacientes crônicas e paliativas. Esses pacientes são pacientes que costumam ter um longo período de internação e internações recorrentes. Então, toda a melhoria na estrutura física, ela repercute muito para essas famílias, porque a gente fez a troca da manta vinílica, do forro, das cadeiras de acompanhantes. Também tem uma questão lúdica, que a gente instalou todos os adesivos, então a gente tem que lembrar que a gente também está tratando de crianças, né? Então toda essa parte repercute positivamente. Com mais uma reforma que teve o custo de R$500 mil, a ideia é fazer e entregar obras que melhorem e ampliem o atendimento no local. Hoje nós estamos entregando 26 leitos, né? Nós tínhamos 20, os 20 foram revitalizados e foram adicionados mais 6. Para pacientes crônicos, no hospital infantil. É mais uma entrega do hospital infantil. Teremos ainda emergência, teremos mais alas de internação que serão revitalizadas e entregues. Aqui a unidade, ela atende mais de 7 mil pessoas só na porta da emergência, né? Milhares de pessoas são internadas, é uma referência para o estado inteiro. Não passava por intervenções adequadas já há muitos anos, não só esse hospital, mas outros hospitais da Grande Florianópolis, em Joinville, todas as regiões do estado. Então nós estamos seguindo nessa toada. Fala, Domi! Fala, Gabi! Bora falar de esporte? Bora lá! A gente começa falando de campeonato catarinense, porque nessa quarta-feira, mais 4 duelos agitaram a primeira rodada da competição. E os melhores momentos eu te mostro agora. No Domingos Machado de Lima ficou tudo igual para Concorde e Barra. Lances de perigo somente no segundo tempo. A melhor chance do Galo do Oeste saiu na jogada individual de Wesley, que acabou parando na boa defesa do goleiro Everton. Já o Pescador assustou com Giovani, mas foi isso no oeste do estado, nada de gols. 0-0 também foi o placar do Clássico do Vale no Gigantão das Avenidas. O Marinheiro teve a chance de marcar com o Modesto, que foi travado pelo Rodolfo Potiguar. O quadricolor respondeu com ele mesmo, Potiguar, que aceitou a trave. Sem muita inspiração, ambos os times tentaram arriscar de longe, mas a falta de pontaria manteve o placar em branco para Marcílio Dias e Brusque. Caravaggio e Chapecoense também ficaram no empate no Estádio da Montanha. No primeiro tempo, não tivemos a rede balançando. E na etapa final, o Azulão da Montanha encaixou um bom contra-ataque que terminou com Renan mandando para o gol e fazendo assim o primeiro gol do catarinense. A Chape devolveu a igualdade no placar com Marcinho, que completou o cruzamento. E ficou assim em Nova Veneza. Caravaggio 1, Chapecoense também 1. Na ressacada, mais de 9.300 torcedores viram o Avaí vencer o Santa Catarina. No começo do jogo, o Laranja Mecânica do Vale exigiu que o goleiro César trabalhasse. Aleph Manga levantou a torcida, mas não conseguiu marcar.
Já no segundo tempo, Marquinhos Gabriel teve a grande oportunidade de fazer as redes balançarem, porém desperdiçou. No entanto, logo na sequência, após escanteio cobrado, Igor aproveitou o rebote e fez para o Leão. O time azul ainda teve a chance de ampliar com Wagner Love, que pegou mal na bola. Fim de jogo, Avaí 1, Santa Catarina 0. E agora a gente sai do gramado e vai falar das quadras. Isso porque os brasileiros entraram em quadra nesta quinta-feira pelo Australian Open. João Fonseca perdeu de virada por 3-2 para Lorenzo Sonego. O primeiro set foi acirrado e deu a vitória para o brasileiro por 7-6. Já no segundo, o italiano se recuperou e venceu por 6-3. Sonego manteve o ritmo e ampliou a sua vantagem depois de ganhar o terceiro set por 6-1. No quarto set, o brasileiro voltou melhor e conseguiu deixar tudo igual após vencer por 6-3. Mas no final, o italiano venceu o quinto set por 6-3 e assim eliminou João Fonseca do Australian Open. Já a brasileira Beatriz Haddad não teve problemas para vencer a russa Erika Andreeva. Bia derrotou a rival por 2-0 com parciais de 6-2 e 6-3, em pouco mais de 1h20 de jogo pela segunda rodada do Australian Open. Bia Haddad agora vai enfrentar a russa Verônica Kudermotova na terceira fase. Quem passar vai para as oitavas de final. A gente continua acompanhando todos os brasileiros no tênis. Cleiton, esses foram os destaques de hoje e amanhã eu estou de volta com muito mais. Ô Domi, eu já fiz muito jogo do Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Contra Fluminense, contra São Paulo. E cansou de dar 7 mil torcedores. Contra o Santa Catarina deu mais de 9 mil torcedores. Estão de parabéns, foram lá ver o time no primeiro jogo do campeonato. Cleiton, só mais uma coisa. Hoje meu pai está aqui acompanhando no estúdio, é aniversário dele, então quero deixar meus parabéns para o senhor Jorge Azrak. Jorge? Azrak. Esse sobrenome é origem... libanesa. Libanesa, tá aí o pai, aí o seu Jorge. Hein? Cheio de orgulho, né, seu Jorge? Sabe muito ela, né? Tá aí, ó, direto dos Estados Unidos para os estúdios da SCC SBT, o pai da Domi Grande. Valeu, Domi! Valeu, até amanhã. Maravilha. Olha só, mudanças no Samay e Blumenau. Por lá, a autarquia apresentou um cronograma de obras e futuras ações para ampliar o tratamento, preservação e abastecimento de água. Tema importante que você confere agora. Vem com a gente, fecha aqui no Tá Na Hora. Enche a tela que é informação de Blumenau. Depois de quase 30 anos, Blumenau investe na construção de uma estação de tratamento de água. As obras no terreno de onde a ETA 5 será instalada estão a todo vapor. A estrutura vai atender 7 bairros da região norte e beneficiará mais de 100 mil pessoas. Exatamente, já temos 2 grandes obras em andamento, que juntas somam quase 90 milhões de reais, uma com recursos próprios, a outra com 46 milhões de reais de recursos internacionais do Banco Fomplata. Vai resolver o problema atual da falta de água, né? A gente espera entregar pronta no segundo semestre desse ano. Além disso, os trabalhos para ampliar a captação de água bruta da ETA 2 também começaram. Uma nova captação será construída. Com o novo sistema, a capacidade praticamente vai dobrar, passando dos atuais 940 para 1.600 litros por segundo. Depois de Blumenau sofrer com a falta da água em diversos bairros em 2024, o Samay terá investimentos neste ano. As principais novidades são a substituição de redes antigas, novos reservatórios, um sistema de monitoramento em tempo real da qualidade da água e campanhas educativas sobre o consumo. Eu determinei essa semana para a diretoria que se fizesse um mapeamento das necessidades do nosso quadro funcional, né? E vamos lançar um edital em muito breve para suprir essas deficiências. Inclusive, vamos ter muitas obras em andamento e vai faltar perna para a gente conseguir vencer isso. Mas dentro de breve a gente lança o edital para contratar ainda esse ano.
De acordo com o anúncio do SAMAI, ao longo do primeiro trimestre também será feita a reforma dos filtros da ETA 3, que fica no bairro Progresso, região sul. Com isso, a estrutura terá capacidade de produção ampliada. Para a região oeste. O DENIT começou os estudos e projetos para finalmente duplicar a BR-282 entre Chapecó e São Miguel do Oeste. Devem ser investidos cerca de 8 milhões de reais nesta etapa do projeto. O repórter Felipe Bastos tem mais informações. Cada notícia que chega em relação à BR-282 é uma esperança, principalmente para os motoristas que precisam passar com frequência aí pela rodovia. A ordem de início dos serviços abrange o lote 12 da duplicação da rodovia, totalizando quase 118 quilômetros de extensão. A empresa contratada vai ter um prazo de 2 anos de execução de estudos e projetos no trecho entre os entroncamentos da BR-116 em Lages e da BR-163 em São Miguel do Oeste. O contrato prevê ainda estudos para adequação da capacidade e melhorias de segurança, com eliminação dos pontos críticos. A BR-282 é um dos principais corredores logísticos de Santa Catarina, cruzando o estado de leste a oeste, com uma extensão de mais de 600 quilômetros. A rodovia é utilizada para transportes de cargas e deslocamento de pessoas, interligando a Grande Florianópolis, a Serra Catarinense e também a região oeste do estado. Voltamos ao estúdio. Valeu, Felipe. Bora com o Zap, Gabi. Bora lá, conferir a participação das pessoas de casa. Vamos lá, Dali, Gabriel Mota de Floripa, mandou pra gente ao lado ali do shopping. Isso é na região da Beira-Mar. Olha só, muitos carros alagados no dia de hoje. Que loucura. Mais um. Dali. Mário José de Tijucas também mandando imagens da forte chuva no Morro do Boi nesta quinta-feira. Hoje ficou trânsito lento lá também, né? Marciele, do Itacorubi, olha só, água entrando. E como entrou, hein? Isso aí é um edifício. Que coisa, hein? Espero que não tenha invadido nem o apartamento de forma mais drástica. Valeu, Marciele, pelo vídeo. Próximo. Sara, do Morro da Penitenciária, também mostrando a situação da chuva por lá. Bastante alagamentos e também preocupante, né, Cleiton? Muito obrigado, Sara, pelo vídeo. Mais um internauta colaborando com a reportagem. Isso aí colocou um caiaque, ó. Usou um caiaque. O Ellison, de Balneário Camboriú, não, de Camboriú. Onde é que tem a placa? Você viu a altura? Você viu a altura que chegou a água? Porque foi quase a placa tampada lá de caiaque, o moço. Pois é, olha que perigo, gente. Que barbaridade. Isso em Camboriú, segundo a imagem do Ellison. A próxima imagem que nós temos é da Keila Borges, da Agronômica, aqui em Florianópolis, também mostrando ali o pátio do supermercado na Avenida Beira-Mar, completamente alagado. Que desespero, Cleiton. Mais um, vamos lá, da F5, a Maria Sônia de Biguaçu mandou pra gente esse vídeo aí, ó, que você tá vendo a quadra completamente tomada pela água. Olha o parquinho aí da criançada. Tem mais um, não? É isso, Cleiton. Fechou. Você de casa, obrigada pela sua companhia. Cuide-se. A gente volta amanhã às 18h30. Até lá.